Afinal das contas, o petróleo sobe ou o petróleo cai? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje é sobre o petróleo. As cotações, elas têm tendência de alta, elas vão subir mais dos patamares que elas estão hoje, ou ela tem tendência de baixa e nós veremos um arrefecimento e até mesmo uma queda mais expressivas na cotação da commodity nas bolsas internacionais. A ideia do vídeo de hoje é trazer alguns dados que podem nos mostrar qual que é o viés que está mais implícito no mercado de hoje. De forma alguma, ele é um call de mercado e sempre como eu costumo falar aqui, esse é um estudo sobre os fundamentos de uma commodity. E hoje especificamente, estou gravando esse vídeo no dia 30 de junho, o último dia do mês, já estamos oficialmente saindo do primeiro semestre. Para o segundo semestre, é quando ocorrem mudanças na sazonalidade de basicamente todas as commodities. Agrícolas, nós entramos numa sazonalidade com comportamento de baixa. Metálicas, nós temos um período com comportamento de baixa até setembro, voltando a subir. E as energéticas, nós entramos no comportamento de alta, porque passa a ser verão no hemisfério norte, então é comum que nós tenhamos um consumo maior de combustíveis e isso acaba puxando as cotações do petróleo. E nós estamos num cenário, nesse momento, com um extremo aperto na oferta global, não só de petróleo, mas um problema que veio de uma maneira mais intensa agora, e eu volto num vídeo que eu fiz no dia 1º de novembro do ano passado, que é a capacidade de refino no mundo todo, não só no Brasil, que nós temos visto uma elevação muito forte no preço de combustíveis, mas também nos Estados Unidos, na Europa, que ainda vive uma situação de guerra, e até mesmo na China, que foi um dos poucos países que investiu na capacidade de refino, ela tem enfrentado esses desafios com relação ao preço. E hoje a OPEP ela fez a sua reunião para colocar uma decisão com relação à elevação ou não da produção de petróleo. E como o mercado esperava, a OPEP trouxe somente um ajuste técnico na elevação da sua oferta de petróleo. Então ela saiu de 400, ou melhor, ela sairá de uma elevação de 432 mil barris por dia, que foi o último aumento anunciado alguns meses atrás, e passará para 648 mil barris de petróleo. Então uma elevação de 648 mil barris de petróleo. E aqui vale frisar que a OPEP ela está mantendo essa elevação técnica desde o início, se eu não me engano, foi lá no comecinho de 2021, ou até mesmo no final de 2020, que ela anunciou que faria aumentos gradativos na sua produção, visando acompanhar a evolução da demanda. Mas eu, particularmente, não acredito que a OPEP tenha capacidade de aumentar essa produção. Então, eu fiz esse vídeo lá em novembro do ano passado, e a OPEP, e pelo menos os dados ou a intenção da OPEP, melhor, a intenção não, a prática do que a OPEP tem mostrado desde então, mostra realmente que ela não está com capacidade de elevar a sua produção. E recentemente o Javier Bless, que é o editor da Bloomberg, ele postou nas suas redes sociais que realmente a capacidade ociosa para a produção de petróleo, ela está muito baixa. Mas esse é apenas um dos problemas. Como eu disse, o Javier ele também postou este gráfico aqui, que ele mostra o percentual de utilização da capacidade operacional de refino do petróleo. E nós estamos aqui, nesse momento, com uma capacidade na banda superior de um range de muitos anos. Então, por mais que nós possamos ter uma elevação do petróleo, nós não teremos o derivado do petróleo, que são os combustíveis. Até o próprio crack spread, que é a margem da indústria do petróleo, deixa eu separar aqui que eu não tinha separado, o crack spread, que é o cálculo que nós fazemos, que é basicamente a margem da indústria, nós vamos perceber que essa margem ela está em valores extremamente altos. Então, no crack spread 1 por 1, um barril de gasolina para um barril de petróleo,
nós estamos com 40 dólares. Já esteve maior, agora reduziu um pouquinho, mas estamos com 40 dólares. Então, quando nós puxamos o gráfico aqui até onde eu consigo, você vê que ele gira em torno de 10, 15 dólares. E nesse momento nós estamos com 40 dólares. O que isso tem de importante quando nós falamos na demanda dos preços de petróleo? Até pouco tempo atrás, vocês devem lembrar que durante a campanha eleitoral do presidente Joe Biden, ele fazia uma pressão muito forte com relação à produção de combustíveis fósseis. Ele ia ser o Joe Biden Green, o Joe Biden Verde. E ele acabou brigando com toda a indústria petroleira dos Estados Unidos. Ele chegou a retirar estímulos da indústria de shale oil. Como havia um desequilíbrio muito forte no balanço do petróleo, os preços começaram a subir. E os preços dos combustíveis também acompanharam. Porque o preço da gasolina, o preço do diesel, que é o heating oil nos Estados Unidos, o preço do jet fuel, eles vão acompanhar a commodity, eles têm uma correlação extremamente próxima. Só que os preços dos combustíveis aumentaram além dos preços do petróleo, por causa daquele gráfico que eu mostrei para vocês da capacidade de refino. Então eu tinha um certo nível de petróleo, mas eu não conseguia forçar uma produção para aumentar a oferta de derivados, de destilados, de gasolina, heating oil, jet fuel e outros derivados. Então o preço do combustível subiu mais. Isso melhorou a margem da indústria. Só que a indústria, em vez de investir na sua produção de exploração e refino, o que ela fez? Ela está transferindo esse dinheiro para os acionistas e para o seu caixa. Então, podemos até dizer que esta é uma medida de retaliação contra aquelas medidas iniciais do presidente norte-americano Joe Biden. Vocês devem lembrar também que no ano passado o presidente chorou as pitangas para a Arábia Saudita, principalmente, que foi um aliado no passado, para que ela elevasse a produção. Mas aqui entra o que eu acredito que a OPEP ela não tem capacidade de elevar a sua produção. Então, este quadro que vocês estão vendo aqui, ele é o quadro de produção dos principais países da OPEP. Vocês vão perceber que aqui embaixo nós temos Venezuela, Líbia e Irã. Eles acabam não entrando nesta seara dos principais porque eles possuem algum tipo de sanção comercial. A Arábia Saudita, que é o estado, é o país que maior tem capacidade de produção, a linha de corte, o baseline for cut, da Arábia Saudita são de 11 milhões de barris por dia, nós vemos aqui. E a capacidade dela de produção está em 10,50, 10 milhões e 500 mil barris por dia. Ou seja, a capacidade dela já está sendo usada dentro de um limite bem próximo. E nós vemos no gráfico aqui, até trazendo esse gráfico numa linha temporal um pouco maior, desde 1990, que é onde eu tenho aqui, a nossa produção, quem me dera, hein? A produção da Arábia Saudita está num nível elevado, o mesmo nível praticamente de 2015, 2016, 2017 e 2018. Na pandemia, houve essa distorção no mercado, onde houve um pico muito grande de produção e ali derreteu, e isso daqui foi no mês de abril, quando nós tivemos as cotações do petróleo no patamar negativo lá nos Estados Unidos, então acabou retirando essa produção. Foi até um dos efeitos que acabou quebrando muitas indústrias nos Estados Unidos, tanto de upstream, que é a exploração, quanto de downstream, que é o que vem logo depois da exploração do petróleo. Então é processamento, transporte e tudo mais. E agora essa produção já retornou, pelo menos na Arábia Saudita. Então nós vemos que os patamares estão altos, há pouca margem para ela elevar essa produção. Só que tem mais um detalhe. Outro país que tem uma relevância bastante importante é o Iraque. Então, ele tem uma linha de corte de 4.650.000 barris, ele está com 4,4 milhões de produção. E o Emirados Árabes Unidos, que tem uma linha de corte de 3,16 milhões de barris, e a produção está em 3,03. Percebam que todos esses países, eles estão produzindo próximo da sua linha de corte, mas eles não chegam na sua linha de corte. Por quê? Porque eu acredito que eles não têm essa capacidade de elevação de produção. Então, desde que foi feito o anúncio lá atrás de que a OPEP iria elevar a produção de petróleo,
um mês só, em mais de um ano, um mês só que ela conseguiu cumprir a sua cota, que foi justamente no mês de maio. Agora ela colocou, como nós vimos aqui através dessa notícia, que a partir de agosto serão 648 mil barris de produção a mais chegando no mercado. Mas ela evitou o debate para os planos de setembro. Então ela pode vir em agosto e aumentar, em setembro ela não consegue cumprir. Mas como eu disse, tudo isso ela falou. Na prática, nós estamos vendo que ela não está conseguindo colocar toda essa produção no mercado. Você vê que a produção da OPEP em base de linha são de 26,6 milhões de barris de petróleo por dia. E ela tem entregue, na média, dos 10 principais, 24,7, e considerando estes países aqui que sofrem sanções, ela está entregando 28 milhões de barris de petróleo por dia. Só que o mundo não está conseguindo processar todo esse petróleo. Então esse é um dos principais pontos do que eu acredito. Vamos olhar como que está o balanço, porque se eu tenho uma oferta, e aqui entra os Estados Unidos também, desculpa, deixa eu colocar os Estados Unidos aqui também, e aí nós vamos contar as sondas rigs dos Estados Unidos, nós vamos ver que a produção dos Estados Unidos também não está baixa. A produção ela tem sido elevada quase à sua capacidade normal, bem antes do pré-pandemia. Então, aqui ó, nós já temos sonda rigs no mesmo nível de 2019. Então, nós já temos o número de sondas trabalhando no mesmo nível de pré-pandemia. Então, não podemos dizer que os Estados Unidos está com problema na produção de petróleo. Apesar de que ela já esteve num valor mais alto aqui, nós já estivemos com mais de 1.200 sondas trabalhando, agora reduziu a 970, e a trancos e barrancos ela tem que aumentar um pouquinho, mas está difícil, por quê? Porque o capex dessas empresas de petróleo não está direcionado para investimentos, ou seja, não há capex suficiente para trabalhar no aumento de produção. Só que como o commodities trabalha num tripé de oferta de um lado, demanda do outro, quando você tem um desequilíbrio entre esta balança, entra um camaradinha chamado estoque. Esse estoque, ele visa equilibrar essa demanda, principalmente pelo lado da oferta, que é quando há um problema de produção, uma quebra de produção, uma redução da produção, ou capacidade de transporte, qualquer que seja em algum país importante, o estoque global acaba entrando em cena para poder equilibrar a balança e não deixar os preços dispararem. E os Estados Unidos têm usado seus estoques para esse fim. Então, saiu um relatório esta semana, toda semana sai um relatório da Agência de Informação de Petróleo dos Estados Unidos, e eu quero mostrar uma mensagem para vocês aqui, no mínimo curiosa, que eles continuam trabalhando para a restauração dos sistemas. Então, eu não sou adepto de teoria da conspiração, porém, nós ficamos 2 semanas sem dados de estoques de petróleo e derivados lá nos Estados Unidos. E a EIA, a US Energy Information Administration, diz que foi problema no sistema. E ela continua trabalhando para que isso seja solucionado. Então, o país ele tem usado seus estoques, tanto os estoques comerciais, quando nós vemos aqui os commercials, estoques comerciais, excluindo o Strategic Petroleum Reserves. Então, nós estamos, neste momento, com 415 milhões de barris. Houve uma alta essa semana, mas no ano nós tivemos uma queda, por isso que ele está ali na mudança em queda. E nós vamos ver no gráfico aqui, olha como que estão esses estoques norte-americanos. Então, eles estão no mesmo nível de 2019 e no mesmo nível que eles estavam aqui em 2019, né, que pega todo 2019, voltando lá para 2015. Então, você vê que houve um crescimento, 2018 ele caiu, voltou a crescer em 2020, porque aí a pandemia colocou um lockdown muito grande no mundo todo, também nos Estados Unidos, foi o principal país do mundo em casos de contágio e mortes também. Então, esse lockdown muito severo causou essa evolução dos estoques, e ele já foi basicamente consumido, deixando no mesmo nível ou numa linha de baixa dos últimos 7 anos. Esses são os estoques comerciais. Só que vocês lembram também, algum tempo atrás, que
os Estados Unidos falou que iriam usar os seus estoques estratégicos de petróleo. E eles estão usando esses estoques. E pela primeira vez, desde 1986, esses estoques estão abaixo de 500 milhões de barris. Olha a queda anual aqui, ó, 124 milhões de barris foram usados num período de basicamente 6 meses. Eu vou colocar o gráfico para vocês, mas esse gráfico ele vai me levar até 2012, praticamente. Então, deixa eu colocar em linha, porque o diário ele aparece preto. Ele vai me levar até 2012 e a partir daqui eu não tenho esse dado na plataforma. Mas nós vemos aqui que olha o tanto que caiu. Então, se eu conseguisse puxar uma linha até 86, esse estoque estaria na mesma linha de 1986. E olha o tanto que esse consumo cresceu a partir de agora, né? Desde 86, desculpa, até agora. Então, os Estados Unidos, eles estão usando os estoques comerciais, estão usando os estoques estratégicos e eles não conseguem colocar a casa em ordem. Esse é o primeiro dado que eu olho. Vamos olhar os dados de gasolina, porque o principal derivado do petróleo é a gasolina. E olhando todos os estoques aqui, considerada a gasolina convencional, gasolina reformulada e um blend de gasolina que há nos Estados Unidos, no ano a queda foi de 19 milhões e 900 mil barris. Ou seja, no acumulado de 12 meses, eu perdi basicamente 10% do meu estoque comercial de gasolina. Olha o tanto que tem, o consumo tem continuado e a oferta não consegue acompanhar. Então, olha como que está esse gráfico. Ele é muito parecido com o gráfico do petróleo. Nós estamos numa área de baixa desses estoques. Qual que é o problema agora? Lá em 2020, houve uma quebra na capacidade de refino. Como eu disse, muitas empresas fecharam, petróleo a preços negativos, não tinha como honrar os compromissos financeiros, simplesmente fecharam as portas. No finalzinho de 2019, se eu não estou enganado, 2020, o Joe Biden começou a fazer a campanha eleitoral dele dizendo que iria sacrificar, talvez seja muito forte a palavra, a indústria do petróleo em nome do ESG, Environment Sustainable and Governance, a sustentável, a governança e o meio ambiente. O problema é que ele olhou só para o meio ambiente e a sustentabilidade foi deixada de lado. Porque a sustentabilidade ela não diz só sobre conservação ambiental. Sustentabilidade é deixar algo sustentável. E a indústria de petróleo foi altamente atacada pelo presidente norte-americano. Agora que a necessidade bateu, que deu a fominha nele, ele não tem para quem recorrer, porque os pedidos dele estão sendo negados pela indústria, assim como foram negados pela Arábia Saudita no ano passado. Então, e por mais que a indústria decida fazer esse investimento, é algo que demora um horizonte aí de pelo menos 12 meses. Lá nos Estados Unidos, se fosse no Brasil, esqueça. A gente demoraria 10 anos só para conseguir as licenças ambientais. Então, mesmo nos Estados Unidos, não há uma capacidade de refino ociosa que você possa adicionar processamento de petróleo e colocar o combustível no mercado. Lá na Europa, os estoques, eles também têm baixado bastante, e aqui nós temos uma guerra em vigor, então ele havia feito um crescimento e agora ele voltou a cair bastante. Deixa eu ver, confirmar se é esse gráfico. Realmente, olha aqui como que eles estão desde 2020, que é onde eu consigo medir, ou melhor, eu puxei os últimos 20 anos, então eu tenho aqui, ó, desde 1995, olha onde que nós estamos agora. Então, se traçarmos uma linha, tirando esse período aqui de 2011, 2012, 2013, que foi uma crise séria que teve lá na Europa também, os estoques na Europa estão em níveis bem baixos. E a Europa está sofrendo com a guerra lá na Ucrânia e na Rússia. A Rússia tem basicamente a Europa na mão quando nós falamos de energia, e há um jogo político muito difícil por lá de ser superado. Até a Europa estava recorrendo aos Estados Unidos para compra tanto de petróleo quanto de gás natural. Azedou para a Europa agora,
porque no gás natural, a principal planta de exportação, que era Freeport, acabou tendo uma explosão há 20 dias atrás, 30 dias atrás, está impossibilitada de exportar. E só essa unidade responde por 20% das exportações da commodity nos Estados Unidos. Então, um lado bem ruim para o gás natural por lá. Mas nós estamos falando de petróleo. Quem que poderia, então, salvar as cotações, salvar não, quem que poderia adicionar um extra nas cotações do petróleo, até mesmo se ela reduzir a demanda, é a China, que é o principal importador de petróleo no mundo. Todo mundo fala de recessão. A China, nós falamos de desaceleração de crescimento, que para o mundo soa quase como a mesma coisa. Qual que é o desafio da China? Ela tem uma dívida em relação ao PIB monstruosa. Então ela precisa de receita fiscal. A receita fiscal, ela vai vir da relação entre importação e exportação, as vendas que geram impostos e colocam caixa para o governo. E a China, ela é basicamente um país exportador. Então ela importa commodity, exporta matéria-prima. Quem que é o principal cliente da China? Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram numa recessão, eles reduzirão certamente o volume de exportação. Para quem que a China vai vender? Ela não consegue. Então, ela ou fará um crescimento artificial com um estímulo maior pelo governo, ou ela também vai ter que reduzir o seu crescimento. O que ela está fazendo nesse momento é justamente tentando estimular a economia para que não aconteça um prejuízo para a sua receita fiscal por lá. E a China, ela recém saiu de um lockdown. Então, quando nós olhamos os dados de petróleo lá da China, nós vamos ver que ela reduziu bastante as importações de basicamente todas as origens. Nós vemos aqui redução de exportações, redução de importações, desculpe, redução de importações vindo da África, redução de importações vindo dos países ali que fazem parte da OPEP e redução também das importações aqui. Quem que começou a exportar forte para a China? A Rússia. Então, quando eu trago esse gráfico aqui para a tela, em tela cheia, essa linha azul é a Rússia. Então, olha como a Rússia aumentou as suas exportações de petróleo para a China. Por quê? Quando nós voltamos num quadro desse e vamos para o pricing do petróleo, como eu já disse, o que nós vemos na tela da NYMEX, da IC, não é o preço da commodity, é o preço do derivativo. O petróleo russo, ele está com um desconto entre 29 e 32 dólares por barril. E é justamente isso que a China está aproveitando. Como a China tem a sua própria frota de navios, Aframax, VLCC, Very Large Crude Carriers, ela tem os navios que transportam as suas commodities, ela não tem problema com relação ao custo de frete. Então, ela não precisa fazer o cálculo do custo de reposição, do replacement, como outros países fazem, porque ela tem esse benefício. Então, ela se tornou o maior comprador de petróleo russo, seguido pela Índia, que também não estava nem aí com nada e estava comprando petróleo russo com desconto para tentar melhorar os seus custos internamente, tentar reduzir a inflação. E é isso que a China fez e está fazendo também. Então, ela aumentou. Agora, quando eu olho os estoques da China, eu vou ver também que teve uma redução grande nos estoques. E quando eu olho aqui os dados do refino da China, é aqui que a criança chora e a mãe não vê. Então, aí eu vejo que a China reduziu um pouco as importações. Então, de 2022, nós vimos que há uma tendência de queda. Aqui, o dado de junho acabou não saindo ainda, mas houve uma redução em relação ao ano passado. Então, ela diminuiu em 2017, voltou a subir e acabou recuando. Mas olha como que estão as margens de petróleo na China, para processamento de petróleo. Então, reduziu demais a sua margem. Então, o que a China faz? Compra da mão para a boca. Agora, se essa margem volta a melhorar, aliado a um estoque baixo, aqui nós vemos um racional entre o gasóleo e a gasolina. Quando nós vemos um estoque baixo, as exportações também para os países vizinhos baixam. Devido ao lockdown, e o país resolve reabrir a sua economia, dizendo que venceu o Covid, está comprando petróleo com desconto, e nós vemos que ela tem potencial de estimular a economia para voltar ao consumo,
Então, é mais provável de que a China seja um driver para sustentar as cotações do petróleo. Então, essa é uma visão que eu tenho de curto prazo. Alessandro, você está me falando, Ale, que só há fundamento para a alta do petróleo. Então, é certo de que vai subir? Não. Por quê? Porque o mercado fala muito em recessão. Claro que uma recessão não é uma chave, eu sempre friso isso, ó, virei a chave, estou em recessão. Claro que se sair o dado do PIB norte-americano e ele tiver uma queda, estamos numa recessão técnica. Só que recessão é um processo que ele vai destruindo a demanda. E nós estamos numa fase, querendo, talvez seja a expressão errada, que a demanda precise ser destruída para que os preços caiam e a demanda volte. Porque nós estamos vendo situações muito complicadas, como a Argentina com falta de diesel, como o Peru com falta de diesel, o Equador com falta de diesel, Sri Lanka proibindo compras de combustíveis, a não ser que seja a necessidade, primeira necessidade. Até aqui no Brasil nós estamos ventilando uma possibilidade de falta de diesel. Tanto que a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, ela pediu para que a Petrobras suspendam a paralisação de 5 refinarias que ela faria agora, a partir do mês que vem, incluindo a Repar aqui no Paraná, uma de Minas Gerais, Rio de Janeiro e lá no Nordeste, eu não vou lembrar as siglas todas, para evitar um risco de desabastecimento. Então, a demanda ela já está destruída em muitos países. Então, a gente precisaria que acontecesse um choque para os preços do petróleo cair e a demanda poder voltar. Mas olhando pelo lado dos fundamentos, eu só tenho esse ponto a favor da queda do petróleo. Claro que não é um pontinho desse tamanho, é um ponto gigantesco que é a recessão. Então, se uma recessão vier e pegar realmente, e a China tiver uma desaceleração da sua economia maior do que o previsto, a gente pode ver essa demanda do petróleo realmente caindo bastante, até levar os petróleos de uma maneira estrutural abaixo de $100. Na verdade, o preço ideal do petróleo hoje seria por volta de 85 até $90, que era o mesmo nível que nós tínhamos lá em outubro, novembro do ano passado, que já era alto. Mas para uma condição de agora, ok, agora se todo esse fundamento de China tentando estimular a economia, de um balanço apertado na oferta da commodity, da capacidade de refino já no limite de sua produção, e nós entrando numa sazonalidade de alta, particularmente eu acho um pouco difícil que essas cotações cedam de maneira estrutural abaixo de $100 o barril. Então eu acredito que pode haver um movimento de correção nos preços do petróleo, o que seria saudável para a gente tentar aproveitar uma fixação de preços, mas de maneira estrutural, eu acho pouco provável que nós tenhamos uma queda do petróleo, deixando ele realmente abaixo de $100, para que o mundo possa pelo menos ter uma recessão menor do que realmente um desastre. Então, essa seria o meu sentimento. Então, hoje nós tivemos uma queda forte no petróleo, porque teve a reunião da OPEP, aumentou 600 mil barris por dia. Ontem nós tivemos uma elevação nos estoques de combustíveis, mas também tivemos a notícia que o refino está em 98% nos Estados Unidos, então ele pode fazer uma correção, quem sabe até abaixo de $100 o barril. Agora, se manterá lá, particularmente eu acho difícil, mas com certeza eu posso estar errado, e nesse caso eu torço para que eu esteja errado e que eu erre sozinho, porque grande parte do mercado acredita que o petróleo realmente vai cair. Espero que eles estejam certos e eu errado. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você aproveite esses dados e você que é um especulador te faça refletir em qual posição que você vai tomar. E se você não é um especulador, se você é um curioso, gosta do assunto commodity, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido os dados que eu trago por aqui. Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que o canal possa crescer, por favor, e comente aqui para mim o que você achou, ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Tchau.